é o Matteo Pellegrino. Centroavante esse mais jovem, 23 anos de idade, nasceu na Espanha, tem dupla nacionalidade, tanto espanhol quanto também argentino, jogador revelado nas categorias de base do Vélez, passou também no Estudiantes e chegou no Platense na temporada passada. Platense é um clube como se fosse a Aparecidense, né, aqui no futebol goiano, um clube ali bem pertinho de Buenos Aires, inclusive fui num jogo deles, muito legal o estádio, o clima, a região também próxima do mar, é muito bonito Buenos Aires, me faz boas recordações quase que todas as semanas. O Matteo Pellegrini que vem jogando muito bem nesse ano, com 15 gols marcados, em 40 jogos. É sim um número expressivo para um jogador tão jovem. O contrato dele lá de empréstimo vai até dezembro de 2024, segundo o site Transfermarkt, e o vínculo dele é junto ao Vélez, tá? O Vélez tem contrato com o Pellegrino até dezembro de 2025. Sobre as suas características, o Pellegrino que é canhoto, tem 1,92 m de altura, mais um centroavante grandalhão, hoje avaliado na casa de 3.500.000 euros. Aqui está o mapa de movimentação do atleta, ajuda também no setor defensivo, né? Um mapa bem preenchido aqui atrás, uma nota média segundo o SofaScore de muito boa, né? De 7,13. Pode deixar a sua opinião também sobre esse nome argentino no mercado, não conheço o Matteo Pellegrini de ver jogos, etc., mas pelos números, enfim, pode ser sim uma opção interessante. O Goiás que tem o Facundo Barceló acertado falando sobre os centroavantes que estão no radar do Goiás para o ano que vem, segundo informações do canal 33, mais um que agrada é o Facundo Brueira, atleta de 26 anos de idade. Eu que já tinha comentado sobre o Brueira aqui no canal há mais ou menos umas 6 dias atrás, onde o Goiás procurou-se um jogador em 2022. Acontece o seguinte, naquele momento o Facundo ele estava se destacando pelo Nacional do Paraguai, ele que é argentino, natural de La Plata. O Facundo ele foi oferecido, sugerido ao Goiás, naquele momento que tinha o Pedro Raul como artilheiro, o Facundo foi sugerido ao Verdão, mas, mesmo estando em reta final de contrato, não avançou. Ele acabou fechando com o Olímpia do Paraguai, onde jogou bem. Foram 9 gols no primeiro ano e mais 5 em 14 jogos do ano passado, quando foi adquirido pelo São Lourenço. Hoje, o contrato dele é de empréstimo até junho de 2025 com o Barraca Central. Barraca Central é um clube pequeno também de Buenos Aires, tá? Ali da região central. O contrato dele no São Lourenço vai até dezembro de 2028. Tenho total certeza que o São Lourenço preferiria, por exemplo, emprestar ele para uma liga aqui no Brasil do que ir num clube menor, né, no Campeonato Argentino, apesar que lá também ele vai conhecendo de volta o seu país, né, já que quando ele jogava na Argentina, ele atuou principalmente na segundona. Aqui está o mapa dele de movimentação, recentemente fez um gol, inclusive, contra o Lanús. Na temporada passada, ele esteve no Campeonato Paraguaio, né, que não tem um mapa de movimentação, tem da Libertadores, onde ele participou também neste ano. Pode deixar a sua opinião, se seria um bom reforço. No meu entendimento, vamos lá. O que eu posso opinar aqui para vocês? Eu prefiro que o Goiás agora tenha um acerto com o Facundo Barceló e tenha o Brenner Culano. Show de bola. Acho que dá para começar o Campeonato Goiano. Só que para mim tem que ter um outro centroavante experiente, melhor tecnicamente do que os outros que já estão no elenco, para disputar essa posição. Eu tentaria buscar um jogador já no mercado brasileiro, tá? Eu vou dar aqui um exemplo, mas não necessariamente precisa ser esses jogadores, tá bom? Um atleta, vamos colocar assim, no nível, por exemplo, de Série B, um cara que já conhece a competição, igual era o Caio Dantas, tá? Para mim, se o Goiás começasse o ano com o Barceló e o Caio Dantas para 9, acho que estava legal. Para uma Série B não tá ruim, não. Um jogador, por exemplo, igual o Léo Gamalho, tá? Não o Léo Gamalho necessariamente, acho que já tem uma idade avançada, enfim, já passou aqui no clube, mas um cara que conhece a Série B, o centroavante já experiente, o Anselmo Ramon, por exemplo, enfim, algumas características que eu buscaria. Um atleta já aqui no mercado brasileiro. Pode ser uma aposta também, tipo o Carlinhos do Flamengo, eu acho que é interessante. Para mim seria até melhor do que buscar, por exemplo, um jogador na Argentina ou no Paraguai, claro, dependendo das condições do negócio. Esses caras que eu passei aqui no vídeo de hoje, que estão no radar, não são ruins não, tá? Para mim poderia sim agregar dentro do elenco. Mas agora, já que o Goiás tem o Barceló como um cara gringo, não é um jogador que conhece, por exemplo, o futebol brasileiro de cabo a rabo. Eu deixaria ele como sendo essa aposta e traria outro brasileiro, um cara que conheça a Série B, já para ser esse camisa 9
mais experiente titular, tá bom? Você pode ler o vídeo de hoje para falar sobre o início de temporada do Goiás, que apesar de ter começado um pouquinho lento, né, até porque, vamos voltar aqui no tempo, o Goiás termina a Série B, tem aquela indecisão sobre o Wagner Mancini, se o Lucas Andrino iria continuar, e achei a decisão acertada. Da permanência do Lucas Andrino, ele que tem contrato até o final do ano que vem, poderia ter deixado o clube juntamente com o Wagner Mancini e também o próprio CEO do clube, o Luciano Patier. E outra coisa, o Goiás está indo para o seu segundo ano na Série B com as receitas menores. Então isso acaba atrelando também a dificuldade de você montar um elenco. Não dá para o Goiás fazer uma farra, como foi no ano passado, contratar jogadores de 300, 400 mil reais. Tanto é que o teto estabelecido para esse ano foi de 200 mil. Eu acho essa conta burra, tá? Até porque você pode, por exemplo, contratar um zagueiro bom na Série B titular de 80 mil. Um camisa 10 você não acha nesse preço. Então eu acho que é meio burrice você definir um patamar para todas as posições. É a mesma coisa de você ter uma taxa de imposto para todos os estados, né? Isso eu acho errado. Acho que cada posição, cada cenário merece sim uma flexibilidade. Mas enfim, a questão é que o Goiás não tem tanta grana assim para gastar, como foi no ano passado, mas em comparação com os outros adversários da Série B, esse valor ainda é maior. E eu gosto do elenco do Goiás até aqui, tá? As duas últimas contratações, tanto do Edson Carioca, quanto também do Arthur Kaique, acho que são dois jogadores para sim chegarem e serem titulares. O Edson, eu ainda tenho um pouquinho de dúvidas, ele fez sim uma Série A boa, tá? Vestir na camisa do Juventude, só que é aquele jogador que não tem um lastro tão grande, igual o do Arthur Kaique, já uma experiência, enfim. Só que eu gostei desse nome, tá? Um cara forte, um jogador de arrasto, né? 1,79 m de altura, joga na ponta esquerda, conseguiu dar trabalho nas partidas que fez nesta Série A do Brasileirão. Aqui está o mapa de movimentação do Edson Carioca. Tinha o interesse do Juventude em renovar o seu contrato, acabou que o Goiás nessa foi esperto, fechou um vínculo com ele até o final de 2027. Enfim, acho que é um nome interessante. Não deixaria o Edson Carioca para ser o titular, tá? Se o Goiás renovar aí, por exemplo, com o Wellington, deixaria o Arthur Kaique como titular, o Edson junto com o Wellington para disputar ali uma posição e traria um outro ponto. Mas, ainda assim, acho que é um cara que vai sim se destacar no Campeonato Goiano. O Arthur Kaique também eu comentei sobre ele, já é aquele jogador experiente, nessa última temporada vem jogando mas mais na região central, né, do gramado. Aqui está o mapa dele de movimentação, vestindo a camisa do Criciúma. Se fosse para a gente esboçar um elenco do Goiás, vou até pegar uma arte aqui, ó, do Jecão da Massa, lá no Instagram, um abraço para ele, inclusive, que ele montou, né, uma escalação do Goiás, como seria, por exemplo, com as renovações, com as contratações até agora do Goiás. E confesso para vocês, olha, que esse time não é ruim. Claro que não seria o meu time ideal, tá? Olhando Série B, não. Mas para começar uma temporada, a gente está no dia 26 de dezembro ainda. Se a gente comparar com um ano atrás, o Goiás nem time tinha ainda, né? O estatuto mudou já no finalzinho do ano. O Goiás foi basicamente pensar em contratações lá para o dia 2, 3 de janeiro. Então, ó, Tadeu no gol, Messias e Lucas Ribeiro na zaga, tá show de bola. William Lepo na lateral direita, a lateral esquerda ainda falta muito, né? O Douglas Teixeira não pode ser titular nunca no Goiás, né? Tem que trazer mais um experiente. No meio de campo, um meio de campo interessante, ó, com o Marcão, Gonzalo Freitas e o Rafael Gava. Ou pode ser também o Juninho, que veio do América Mineiro. Eu começaria com o Juninho, tá? Uma escalação com o Marcão, o Juninho e o Rafael Gava nessa função mais avançada. No ataque, o Edson Carioca, o Arthur Kaique e o Facundo Barceló, né? Pegando aqui os jogadores já contratados. Eu ainda, dentro desse time, tá? O que eu contrataria? Para titular, acho que precisa o principal, um lateral esquerdo, sem pensar muito, para a Série B, tá? Para o Goianão, esse time do Goiás não vai passar vergonha não, mas não pode pensar assim, até porque o mercado agora é mais fácil você trazer jogador que está livre agora em dezembro do que esperar junho, sem considerar o entrosamento. Então ainda pegaria pelo menos mais um lateral esquerdo. O Goiás precisa de mais um camisa 10 de fato, um legítimo, tá? O Rafael Gava é um segundo volante. Então, para mim, o ideal, eu até apostaria no Regis, por exemplo, para ver se ele consegue deslanchar no Campeonato Goiano, só que para ser um reserva. Tá? Então, eu colocaria a posição para disputar o Marcão com o Gonzalo Freitas, o Juninho, que veio do América, com o Rafael Gava, e o Regis para ser um reserva de um camisa 10 de peso que o Goiás precisa contratar. Talvez esse nome seria o Gustavo Sauer. No ataque, eu ainda buscaria para titular um camisa 9,